Boa noite a todos. Agradecer ao departamento pelo convite feito, né? Então, nessa noite nós vamos falar sobre a evangelização e a nova era, que está lá no capítulo 1 do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei. Nesse capítulo 1 fala um pouco sobre a nova era e sobre esses assuntos em que nós vamos agora levar para todos vocês, né? Então, bem lá no início tem uma chamada de Mateus que diz assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Então, diante dessa fala, a gente vai agora decorrer com o assunto, né? Porque Kardec explica que Jesus não veio destruir a lei, né? Ele veio cumprir, aperfeiçoando as leis antigas e trazendo novos ensinamentos. A evangelização, portanto, tem o papel de disseminar esses ensinamentos de amor, de caridade e de perdão. Quando a gente fala de evangelização, a gente logo se remete às crianças, né? Evangelizar as crianças que estão em tenra idade. Mas será que nós não temos a necessidade da evangelização? Será que a gente não tem essa necessidade também? O que a gente faz quando está aqui fazendo palestras, quando a gente vem ouvir sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos do Cristo? Estamos todos nós nos evangelizando. Porque ontem éramos crianças, hoje somos adultos, daqui a pouco já estaremos retornando à pátria espiritual, e assim sucessivamente, novamente depois crianças, e assim, com essa necessidade de termos cada vez mais esses conhecimentos e trazermos para a nossa vida essas mudanças. A evangelização busca esclarecer e educar espiritualmente, promovendo o desenvolvimento moral e espiritual das pessoas. É um processo contínuo de aprendizado e evolução. E é isso que a gente faz. E se, como a Arlete falou, se a gente começa já na fase tenra da nossa existência, na fase de criança, nós vamos ter uma fase adulta muito mais consciente. Porque esses conhecimentos, por mais que um jovem possa se tornar, nas fases mais complicadas, se tornarem rebeldes e irem contra as coisas que a gente fala dentro do nosso lar, mas uma coisa é certa, as sementes ficam. E a fase adulta chega. E diante dos problemas, eles vão saber aonde encontrar a solução dos seus problemas. É esse o intuito. É que quando a gente... E não importa se somos crianças ou adultos, quantos adultos adentram a nossa casa cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, e diante das explicações do estudo que às vezes as pessoas se dedicam, encontram as respostas. Quantas mães chegam aqui aflitas por terem perdido um filho, terem passado por uma dificuldade, e à medida que vão conhecendo a doutrina e vão conhecendo esses ensinamentos do Cristo, a vida se torna novamente florida, se torna novamente com sentido. Quando sabemos e temos a certeza de que a vida continua, tudo isso, todos esses prismas, eles modificam a nossa vida. Esclarecimento e amor. Foi a missão grandiosa de Jesus Cristo, né? Ele trouxe a mensagem de amor universal, enfatizando a importância da caridade, do perdão e da fraternidade. A evangelização espírita busca disseminar esses ensinamentos para promover a transformação moral e espiritual. É importante que a gente fale sobre momentos importantes que Jesus viveu entre nós, que é preciso ser compreendido em toda a sua essência. Sabermos o porquê
de algumas coisas que aconteceram naquela época, como o Sermão do Monte, por exemplo. A prece que ele nos deixou, o Pai Nosso, nesse mesmo Sermão do Monte. O sermão profético, e entre tantas outras coisas, cada caminhar de Jesus Cristo aqui na Terra teve um ensinamento. E se a gente buscar dentro da literatura, a gente vai encontrar detalhes que, nossa, preenchem o nosso coração. Nós temos muitos livros que nos falam sobre momentos do Cristo, em que até mesmo diante de lá, ele crucificado, ainda que a gente pudesse achar que ele não estivesse fazendo nada, mas tiveram fatos que ficaram marcados, pessoas que se curaram diante desse momento. Então, tudo é importante para a gente ver que essa força de Jesus está ao nosso alcance. Agora, é preciso querer, é preciso se esforçar. Quando falamos da educação moral, o Espiritismo chega nos trazendo de forma clara todo o entendimento. Valoriza a educação moral como um meio de melhorar a sociedade. A evangelização visa educar e conscientizar sobre os valores espirituais. A nossa imortalidade, com isso, a necessidade e a importância de se fazer a reforma íntima. Sempre visando o nosso retorno à pátria espiritual de forma leve, consciente, com lucidez. Porque quando a gente fala de reforma íntima, às vezes eu brinco, né? Como é que a gente vai reformar um negócio que não está nem pronto ainda, né? A gente nem acabou a construção ainda, já está falando de reforma, para ver como é que a gente constrói. Eu acho que a gente nesse caminhar lento, nós não somos bons pedreiros, não. A gente constrói, às vezes, meio capenga, né? Já constrói necessitando de um ajuste. Mas isso faz parte da vida. Ninguém nasceu pronto. A gente no início não tinha conhecimento, depois fomos nos aprimorando os nossos sentimentos, e hoje já conseguimos conviver em sociedade, falando de religiões, a gente tem as nossas casas abertas sem que alguém nos persiga. Então, tudo isso é uma evolução que às vezes passa meio batido aos nossos olhos. O quanto evoluímos. E quem que trouxe essas informações? É sempre de lá para cá, da espiritualidade para cá. E fomos sendo evangelizados e vamos ser evangelizados ainda durante muito tempo, até que a gente chegue àquele ponto em que Jesus chegou. Que a gente vai continuar aprendendo, mas aí de uma forma mais leve, né? Lógico, não é tão longe assim para a gente começar a colher os frutos bons, né? Porque tudo aquilo que se faz de bom aqui na Terra, a colheita também é breve. Tudo que se faz em favor da humanidade, sempre temos um retorno. Então, a felicidade vai estar sempre de acordo com as minhas escolhas, né? A evangelização tem um papel importantíssimo, que é a nossa transformação pessoal. Ela incentiva o autoconhecimento e a reforma íntima, levando os indivíduos a refletirem sobre suas ações e buscarem um aprimoramento moral, porque quando eu faço algo errado e eu não tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, aos olhos de Deus somos vistos de uma forma. Somos vistos como crianças que ainda não têm condições de discernir o certo e o errado, mas à medida que vamos nos aprimorando, que vamos tendo conhecimento, isso vai se modificando. A nossa responsabilidade é sempre maior. É aquela frase que a gente sempre ouve dentro dos centros espíritas, né? Quanto mais te for dado, mais te será cobrado. Porque uma coisa é a gente não saber. Se alguém disser pra gente que se colocar o dedinho na tomada dá choque, e explicar pra gente o que é o choque, e a gente saber que causa um mal-estar, e a gente for lá e colocar o dedo ainda assim, aí a responsabilidade é nossa, né? Porque a gente já sabe como é que a coisa acontece.
Então, temos esse caminhar em que vamos adquirindo conhecimento, ele é lento, progressivo, mas sempre, ainda que possa ser a pior criatura aqui na face da Terra, sempre que a gente retorna para o plano espiritual, de alguma forma, alguma melhora a gente teve. Tem encarnações que são mais lentas, outras têm um despertar muito grande. A gente tem o exemplo dos apóstolos, né? A gente tem o exemplo de Paulo de Tarso, que despertou assim. Lógico, ele já tinha todo um conhecimento, ele era um doutor da lei, ele tinha toda uma bagagem, mas ele ainda não sabia discernir certas coisas. Ele não conseguia compreender esse amor do Cristo. E ele se modificou assim, ó. Numa encarnação foi um passo grande que ele deu. Mas isso é porque ele colheu, é o fruto de toda a dedicação dele, de estudos, de vivências, e que fez com que naquele momento ele pudesse compreender o que Jesus Cristo queria. É a ação de estudar, praticar e difundir a doutrina espírita. A evangelização está nesse rumo, porque, mas eu não sou evangelizadora. Como não? O que cada um de nós tem feito com o conhecimento que adquire aqui na casa espírita? A gente está guardando para a gente? Guardando a luz embaixo do alqueire, deixando lá quietinho? Não. A gente, quando sai daqui, muitas vezes chega para um amigo e diz assim, nossa, eu ouvi uma coisa tão interessante ontem no centro espírita, foi assim, assim, assim. Estamos evangelizando, estamos levando adiante, estamos fazendo essa difusão. Obviamente, as casas espíritas fazem um trabalho bem intenso, né, para difundir, para levar, para ofertar às pessoas esse conhecimento. Mas cada um de nós faz ali no pequenininho, naquele nosso ambiente em que a gente convive, quando a gente ensina para um filho, quando a gente aprende que determinada atitude não era boa, mas aí a gente pega e muda. Nossa, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu não devo mais fazer, eu vou fazer de outra forma. Isso nós estamos também, além de sermos evangelizados, estamos difundindo esse conhecimento. E esse é o propósito. Consiste em aplicar a moral de Jesus na sua essência, com responsabilidade, visando sempre o amor ao próximo através do esclarecimento que a doutrina espírita proporciona. Com responsabilidade porque a gente não pode ficar dentro dos achismos. Eu acho que isso é assim. Se a gente acha que isso é assim, então a gente precisa conhecer melhor. E se a gente não sabe falar do assunto, então é melhor não falar. Porque senão podemos estar orientando de uma forma errada. É uma responsabilidade muito grande. A gente chegar, se levantar, sair da nossa casa, vir aqui falar, e de repente a gente possa estar levando uma informação que esteja errada. Então, por isso, nunca aquilo que eu acho, mas aquilo que está dentro desses livros que fundamentam a doutrina espírita. A evangelização, ela prepara o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida. Então, olha só como é importante a gente se esforçar em trazer os nossos filhos para terem esses momentos. Porque se a gente, às vezes, levou 50 anos para aprender determinadas coisas da vida, às vezes a gente vê a criança explicando para a gente aquilo que a gente levou tanto tempo para aprender. E as crianças nos surpreendem hoje em dia, né? A evangelização espírita da infância e da juventude é uma ação voltada ao estudo, à prática e também à difusão. Porque eles vão levar para a nossa casa a informação. Não somos só nós, adultos, que podemos fazer isso. Às vezes os filhos chegam em casa e vão dizer assim, olha, essa atitude está errada, mamãe. Né? Isso aqui não pode ser feito dessa forma, porque eu aprendi que Jesus ensinava assim, assim, assim. Não é, Arlete, que eles cuidam e cobram? Eles cuidam e cobram. Sem dizer que muitas vezes esses serzinhos pequeninos, né, vêm já com uma bagagem muito maior do que a nossa.
vem para nos surpreender realmente e para modificar a nossa forma de agir e de pensar. A evangelização tem o papel no adulto de buscar compreensão, colocar em prática para que a criança e o jovem tenham o exemplo vivo, assim como fez Jesus. Como que a gente vai ensinar algo para alguém que a gente ainda não faz? Porque eles vão dizer para a gente, olha, tu estás me cobrando isso, mas isso eu não vejo tu fazeres, ali tu fizesses assim, 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 e vão cobrar da gente. Então Jesus Cristo, ele não escreveu livros, ele não levantou igrejas, ele não fez nada disso. Ele simplesmente agiu como Deus queria que ele agisse. Por isso o exemplo dele está aí, nunca se apagou. Porque tudo aquilo que é verdadeiro não se apaga. Tudo que é de Deus é perene e vai existir sempre. Tudo que a gente aprende hoje, que vem da doutrina espírita, e aqui estamos falando exclusivamente da doutrina espírita, pode ser que mais adiante a ciência venha nos mostrar, às vezes, um prisma diferente. Possa ampliar a nossa visão, mas jamais vai deixar de ser aquilo que a gente aprendeu. A gente aprende de uma forma e depois a gente aprende que pode ser um pouco mais amplo. Assim como o drone, eu sempre dou esse exemplo, né? O drone mostra aqui embaixo, aí ele sobe um pouquinho mais e a gente vê uma amplitude maior. Subir um pouquinho mais, a gente está enxergando a ponte Hercílio Luz, a ponte Colombo Salles, todas as nossas pontes, a gente daqui a pouco vê que está... Nossa, eu estou numa ilha. Deixou de existir esse pontinho onde ele começou? Porque lá de cima, quando eu enxergo a ilha, eu já não enxergo mais aonde eu estava. Continua tudo existindo, só que a minha visão ampliou. E aí, o que tem a ver a evangelização com a nova era, né? A nova era nos exige uma renovação moral. É urgente que a gente faça essa renovação moral, né? A nova era anunciada por Jesus representa a renovação moral da humanidade. Kardec afirma que o Espiritismo veio preparar o advento dessa nova era, promovendo a transformação interior dos indivíduos. Todas as vezes que a gente fala em transformação, a gente fala de uma reforma, de algo que está sendo modificado, e se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com uma reforma em casa, digamos assim, eu preciso modificar minha cozinha, então eu vou ter que tirar os azulejos, o piso, mas eu vou continuar morando ali dentro. E eu preciso continuar cozinhando, né? Porque a família vai sentir fome. Então eu preciso me adaptar. Então as coisas saem do lugar. Eu vou ter mais trabalho, porque vai ter dia que vai ter muita poeira. Vai ter dia que eu vou ter que fazer tanta coisa que vai dar mais trabalho. É por isso que essas angústias, e dá um pânico na gente, né? Quando a gente não sabe lidar com essas coisas assim. Então, a vida tem sido dessa forma. Tudo tem dado mais trabalho. A gente acaba se sintonizando com essas energias que estão na Terra, que nos afetam profundamente o nosso coração, nos deixando, às vezes, tristes, porque a gente sente a tristeza do outro, porque a tristeza do outro não é só ali o outro, é aquele, aquele outro, e isso se torna uma egrégora de pensamentos, às vezes, destrutivos, e a gente tem que aprender a sair desse pensamento. Todo pensamento ruim, trocar por um pensamento bom. E isso é reforma. Isso é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. A nova era é também marcada pela unificação dos povos e pela busca da paz, pois não somos o único caminho para se chegar ao Pai. Não é através da doutrina espírita que a gente vai alcançar essa nova era e esse novo tempo, um tempo de regeneração, um mundo regenerado, um mundo que não tenha tantas doenças, que não tenha tantos problemas.
a gente tem que ver que cada um vai trilhar um caminho diferente. E se eu ficar apontando o dedo para o outro que caminha diferente, eu não vou estar exercendo os ensinamentos do Cristo, eu não vou estar colocando em prática, porque eu preciso respeitar a ideia do outro, eu preciso respeitar a religião do outro, eu preciso respeitar o pensamento do outro. Se ele bater na minha porta e vier me perguntar o que o Espiritismo tem para oferecer, eu vou ofertar. Mas ainda assim, se ele vem me procurar, eu preciso chegar até ele e perguntar: qual a tua religião? Para que eu possa entender a maneira que ele pensa, para que eu não agrida, para que eu não machuque, para que eu não traga uma informação que possa causar medo. Isso é essa nova era. É a gente convivendo com todos os nossos irmãos, porque somos todos irmãos em humanidade. Conviver com todos na paz. Não a paz que o mundo fala e ensina, a paz de Jesus Cristo, que é aquela de consciência limpa. É aquela que, quando estamos com os nossos deveres cumpridos, dá aquela sensação boa de paz, de tranquilidade. A humanidade está em constante evolução e que a nova era representa um avanço significativo na moral e na inevitável aceitação da existência da espiritualidade. Porque, diante da doutrina espírita, esse é um ponto que Jesus trouxe quando ele disse que, meu reino não é deste mundo. Então, ali ele dizia que não é aqui que a gente vai ser feliz, não é aqui que eu vou morar. Aqui é transitório. Se eu não aceito essa ideia, eu vou ter dificuldades, Porque aí eu não vou obter algumas respostas. Então, a inevitável aceitação da existência da espiritualidade, isso é fato. É fato que nos esclarece as sucessivas reencarnações pautadas nas leis de Deus. Esse progresso é impulsionado pela adoção, pelos ensinamentos do Cristo. Então, todas as vezes que eu compreendo que eu tenho outras, eu já tive muitas existências, muitas vidas, já vim, já voltei, já fui, já voltei. E nesse caminhar dessas reencarnações, eu estou sempre aprendendo. Poxa, isso responde um monte de coisa. Por que eu estou passando dificuldade? Por que eu tenho um irmão que eu não me dou? Por que meu pai não se dá bem comigo? Então a gente vai começar a procurar os problemas, porque não aconteceu nada hoje, de onde que vem esse problema? O problema veio de lá. E aí são essas respostas que vão nos tranquilizando. A nova era também é caracterizada por essa transformação interior dos indivíduos, que buscam a melhoria contínua dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Então, a evangelização tem tudo a ver com a nova era. É o mesmo propósito. Evangelizar, trazer informação. Quando eu recebo a informação, eu estou entrando na nova era quando eu começo a internalizar todo esse conhecimento e começo a colocar em prática. O Espiritismo tem a missão de preparar a humanidade para esse momento da nova era, promovendo a união, a paz, a fraternidade, a doutrina espírita oferece um caminho para o desenvolvimento espiritual, através do estudo, da prática da caridade e do aprimoramento moral, consolando os sofredores que chegam em nossa casa com dúvidas que o Espiritismo esclarece e norteia. Então, a casa espírita, ela oferece tantas portas, e a nossa casa oferece. A gente tem esse momento doutrinário, enquanto estamos aqui, ouvindo a doutrina, lá embaixo está tendo estudo, nas outras salas, os estudos que trazem esse conhecimento, o esclarecimento, que nos dão esse norte. Nos sábados, por exemplo, enquanto os papais, as mamães estão aqui em cima, lá embaixo está acontecendo a evangelização para as crianças, todo esse contato, porque quando a gente entra por aquela porta, a gente está sendo atendido.
cada um de nós aqui nós temos muitas equipes espirituais que se aproximam de cada um para saber qual é a nossa dor, qual é a nossa dificuldade. Os espíritos que nos acompanham são convidados a ficar na casa, são orientados, são levados para os momentos do mediúnico para que possamos conversar com eles, para que também recebam essa orientação. Então, temos estudo, evangelização, o momento com os jovens. Quem tem jovem pode vir aqui nos sábados, que também serão acolhidos. Temos um grupo maravilhoso. Tem um sábado sim, um não. Eles cantam aqui e enchem essa casa de vida. Porque a música que tem letra bonita, que nos eleva, né, o nosso pensamento a Deus, é uma forma de conexão. E eles, sábado sim, sábado não, estão aqui, e para a gente é uma alegria muito grande. O outro propósito da nova era é marcado pela unificação dos povos, superando barreiras culturais, religiosas e sociais. O Espiritismo prega a igualdade e a fraternidade universal, incentivando a convivência harmoniosa e pacífica. Aí nas instruções dos Espíritos, que fala sobre a nova era, tem um espírito israelita, que eu vou falar, é uma palavra em alemão, vamos ver se eu falo certo, né? É Mulhouse, em 1861. Ele trouxe uma orientação para a gente, que eu vou ler. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitem. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, o Espiritismo ele vem para fazer esse esclarecimento, né? Sobre a existência de outros mundos, sobre a reencarnação, que nos facilitam o entendimento. Então, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões. É necessário que a gente discuta sobre os assuntos, não que a gente guerreie, mas que às vezes a gente discorde mesmo, que a gente discuta, até que a gente entenda. Então, isso é natural, né? Que se efetue sem lutas. Não aquelas ideias... não, eu já li. Peraí, perdi. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá, porque trabalharemos todos juntos. E aí, lembrando aqui que fala da caridade, é outra porta que a Casa Espírita também oferta para que a gente exercite. Às vezes a gente tem dificuldade de como fazer a caridade. A caridade, gente, é até num sorriso que a gente dá. Porque às vezes a pessoa está triste. Nesses abraços bons que a gente recebe, né? Tem gente que a gente abraça aqui na casa e diz assim, tá tudo bem? Agora tá melhor, porque agora já ganhei meu abraço. E assim, sabe? Essas coisas preenchem a nossa alma. São coisas tão simples,
mas que são tão boas. Falamos do abraço hoje, né? O meu amigo Carlos disse assim, não, passou meia hora, já pode dar beijo de novo e abraçar de novo. Porque, gente, o toque, o carinho, o abraço, o sorriso, são formas de se fazer a caridade. Porque a gente precisa disso, né? De carinho, de atenção, de um olhar, às vezes a gente está necessitando que alguém olhe para a gente, simplesmente, que a gente seja percebido. Então, a evangelização na visão do Espiritismo é um instrumento essencial para preparar a humanidade para essa nova era, conforme os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita. Essa nova era será marcada pela renovação moral, progresso espiritual, unificação dos povos, conduzindo a um mundo de paz e harmonia. E Emmanuel nos diz que para doutrinar, basta conhecimentos intelectuais do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Porque palavras são só palavras. Agora, quando a gente reveste essa palavra de amor, aí sim, nós vamos estar fazendo o que Jesus fez. E para a gente finalizar, vou só salpicar uma historinha aqui para vocês, do livro No Roteiro de Jesus, é esse livro. É um livro magnífico. Traz várias histórias lá do tempo de Jesus, coisas que aconteceram com ele, que são faladas em outros livros, que foram organizadas todas nesse livrinho aqui. Então, eu vou contar para vocês a pequena história do discípulo. Deixa eu ver se é essa aqui, não. É aqui, ó. 1, 2, é essa aqui, não é o pequeno discípulo. Simeão e o menino. Agora sim. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores do velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Vocês sabem que Jesus procurou, né? Lá, os sacerdotes, teve umas conversas lá, até sumiu dos olhos, dos olhares de Maria, né? Aí, ele pega e pergunta para ele, porque incrível que naquela época, essa notícia de que o mestre viria, era uma notícia que corria em todos os cantos. Mas algumas pessoas acreditaram fielmente que ele era quem iria vir para salvar todo mundo, né? Ele era o Messias, era aquela criatura que todo mundo esperava, muito ansioso. E aí ele começa a fazer umas perguntas para Jesus. Por que preferistes a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra? Como não vestistes a púrpura imperial? Ele começa a fazer perguntas, como se Jesus não tivesse vindo na grandeza que deveria. Porque ainda nós hoje, às vezes, olhamos as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Muitas vezes a gente acha que vai ganhar uma discussão com a voz mais alta, né? Ou na força, e nada disso tem a ver com o que Jesus nos ensina. Então ele vai perguntando, né? Por que não viestes aos pés daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Ele vai perguntando. Pergunta sobre quem será de ti sem lugar no sinédrio, porque eram forças da época que ele achava que eram as mais importantes. Samuel mobilizou a força entre os filisteus, preservando-nos
a superioridade, ainda com orgulho, tinha que manter uma superioridade, sendo que Jesus só falava de igualdade, né? E aí ele vai perguntando, e aí, depois de um tempo, depois de longo intervalo, ele indagou com lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro, então, ergueu a pequenina destra, bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem respostas, porque todo o movimento de Jesus nesse momento foi bater no peito dele. E aí, quando ele passou para a pátria espiritual, ele se deu conta, são as sementes que a gente planta por onde a gente anda. Aí ele diz assim, somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, não subestimem as crianças quando elas vêm com as lições para a gente, às vezes nos orientando, porque às vezes essas crianças que estão chegando aí, estão chegando cheias de informações. Vamos trazê-las para a casa espírita, para que se tornem adultos conscientes, né? Que tenham Jesus em suas vidas. Não vamos fazer como muitos de nós que esperamos que a dor batesse na nossa porta para que a gente procurasse ele e para colocar ele dentro do nosso ambiente. Do nosso ambiente que eu digo é dentro do nosso coração. Porque enquanto Jesus estiver fora, a gente só achando bonito essa leitura, mas sem vivenciar, não tem valor nenhum. Essa história foi tirada do livro Pontos e Contos, capítulo 25. Então, meus queridos, fica o convite para todos vocês, para estarem entrando nos grupos de estudo que a casa nos oferta. É tão bom compartilhar com os amigos, conversar, a gente trocar ideias, conhecer esses livros tão magníficos que às vezes é tão difícil a gente estudar em casa sozinho, mas aqui na Casa Espírita, eu vejo aqui gente que já estudou comigo, e é tão bom, é uma troca que fica, é uma família que a gente cria, sabe, assim que a gente agrega, que a gente não se esquece nunca mais. Então fica o convite, tragam também suas crianças, os adolescentes, para que conheçam Jesus de perto. Façamos esse estreitamento com essa figura sublime, que é Jesus em nossas vidas. Muito obrigada pela atenção de todos.